Chegamos então à terceira temporada do DaltonCast. Esse é o episódio de número 40. E nós vamos entender hoje porque muitos empresários sentem-se presos na sua própria empresa. Eles não conseguem tirar férias. Eles acreditam, e pode ser que seja verdade, que a empresa não vai sobreviver se eles não estiverem lá. Isso também acontece com muitos líderes. Eu ouço muitos líderes reclamando de que sem ele a sua equipe parece que não faz nada, não consegue resolver nada sozinha. Para ele, recorre a ele para tudo. Então vamos entender nesse episódio como desenvolver a autonomia da sua equipe. Eu sou o Dalton Ribeiro e este é mais um episódio do DaltonCast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Muito bem, vamos entender primeiro a importância da autonomia, né? De onde vem? Por que a gente acredita ser tão importante essa autonomia? Por que a gente sente, a gente quer, a gente deseja a autonomia? Isso faz parte, isso é um desejo natural do ser humano, né? Construir, realizar, criar, solucionar, ser responsável por alguma coisa, isso é algo inerente a qualquer ser humano. Alguns têm medo, outros querem fazer isso o tempo todo, mas lá no fundo todo mundo tem esse desejo de criar, de realizar, porque uma vez que você cria, uma vez que você realiza, você é reconhecido. Você pode ser reconhecido por aquilo que você cria. Se você não faz nada, se você não soluciona nada, se você não resolve nada, se você passa a vida só simplesmente existindo, você vai ser reconhecido pelo quê? E o reconhecimento é algo que todos nós buscamos, todos nós seres humanos buscamos ser reconhecidos, né? É aquela pergunta, que histórias você quer contar sobre você? Às vezes alguém me pergunta, o que eu tenho que colocar no meu currículo? Como é que eu faço uma apresentação? Se eu quero vender a mim mesmo, né, numa entrevista, você tem que dizer, você tem que contar aquilo que você realizou, né? Através daquilo que você realizou, as pessoas vão entender o que mais você é capaz de realizar. E é isso que interessa, por exemplo, numa entrevista de emprego, o que mais você é capaz de realizar. Muito bem. Entendendo o que você é capaz de realizar, você também tem a autonomia também tem a ver com motivação. Exatamente, a autonomia também tem a ver com motivação, né? Você ter uma causa, um propósito, um objetivo. Você, ao invés de ser um simples repetidor, né? Quando você tem uma causa, um motivo, um objetivo, você pode realizar esse objetivo. Quando você não tem, você é simplesmente um repetidor de tarefas, né? Imagina aquela imagem, né, que sempre me vem o apertador de parafusos numa linha de produção. Tudo que ele faz é apertar o parafuso, sempre do mesmo jeito, sempre o mesmo movimento, né? E o que mérito tem nisso? Nenhum mérito, né? Na verdade, tanto é que esse tipo de atividade hoje é realizado por máquinas, por robôs, por equipamentos, por computadores, atividades repetitivas que não requerem nenhum tipo de desenvolvimento, de criação, de ideia. Eles podem ser realizados por máquinas, por computadores. Por isso que cada vez mais essas atividades deixam de ser executadas por seres humanos e passam a ser executadas por computadores. Até atendimento ao cliente, né? Que muitos poderiam pensar que não, mas isso é uma atividade humana, né? Se relacionar, não. Naquela tarefa, naquele objetivo, é simplesmente saber o que a pessoa quer, direcionar ela, de certa forma, para a solução que ela quer, e as soluções são todas parametrizadas, né? Então, atividades que podem ser executadas sem nenhum tipo de criatividade, sem nenhum tipo de solução, sem nenhum tipo de inovação. Não precisa de um ser humano lá para fazer isso. Mas muito bem, entendendo por que a autonomia é tão importante, e você que é empresário, você que é líder, gostaria que a sua equipe tivesse essa autonomia, fosse capaz de resolver as coisas, mas muitas das vezes não são. Muitas das vezes até
em função do perfil da pessoa que está lá na liderança, ou do seu perfil mesmo, enquanto empresário, as pessoas acabam não tendo oportunidade de desenvolver autonomia. Sim, você pode ser o principal culpado, mas não tem problema não, porque aqui nesse episódio eu vou te fazer entender o porquê que é importante desenvolver e como você faz para desenvolver essa autonomia. Primeira uma coisa que é importante, né? E aliás é quase que um alerta para que a gente não cometa um erro que é um erro gravíssimo, né? Dar autonomia para quem não tem condições de executar uma determinada tarefa. Tinha uma frase que até é uma frase meio pejorativa, né? Mas eu vou falar aqui porque aqui não tem esse problema não. Você vai entender o que eu estou falando, que eu ouvi assim, olha, a pior coisa que existe é um incompetente com proatividade, né? Rapaz, uma pessoa incompetente, proativa é o maior problema de qualquer equipe, de qualquer organização, né? Ou seja, ela não tem competência, mas ela tem autonomia e proatividade. Aí ela vai fazer algo que provavelmente não é a melhor coisa a fazer. Então a gente precisa entender se a pessoa tem perfil, se ela tem perfil comportamental para executar aquela atividade. Por que eu digo isso? Lá no começo do DaltonCast, acho que se não me engano é o episódio 6, eu falo sobre dominância cerebral. Se você não ouviu esse episódio, depois que você terminar esse aqui, vai lá e ouve o episódio 6, porque você vai entender essa questão do perfil comportamental. Ou seja, as pessoas vão exercer a autonomia de maneiras diferentes, utilizando atributos, comportamentos diferentes. Você dá autonomia para alguém que tem um perfil de criação, de criatividade, ela vai criar, né? A pessoa vai, inclusive, buscar essa autonomia para poder criar, né? Outras pessoas vão querer autonomia para poder se relacionar com outras pessoas, né? Qualquer atividade onde você dê autonomia para ela, ela vai usar aquilo que ela tem de mais vantajoso para ela, que é a facilidade de se relacionar com pessoas. Outras pessoas, de um outro perfil, vão querer ter autonomia para analisar, para planejar, para estudar, para detalhar aquilo que precisa ser feito, porque ela quer que seja sempre muito bem feito. E já um quarto grupo de pessoas vai querer autonomia para realizar. Vai realizar, vai agir, vai para campo, vai construir, vai fazer acontecer, né? Então, se você precisa, por exemplo, de uma tarefa, um conjunto de atividades que requerem análise, planejamento, controle, mas a pessoa a qual você dá autonomia, ela é uma pessoa que tem um perfil de relacionamento, ou seja, não tem perfil para controlar, não tem perfil para analisar. Os modelos mentais dela não são modelos mentais de processo, de organização, então ela vai ter uma extrema dificuldade. Ela pode até assumir essa responsabilidade, mas definitivamente a chance do trabalho ficar mal feito e de você ter muito problema com isso é muito grande. Então, você precisa entender o perfil comportamental antes de dar autonomia para essa pessoa, porque você pode estar cometendo um erro muito grave, né? Dar autonomia para a pessoa que não tem o perfil para realizar aquela atividade é pagar para se aborrecer. É praticamente certo que o resultado não vai ser aquele resultado desejado. Um outro aspecto importante quando a gente fala de autonomia é a relação entre a autonomia e a autoestima. Como assim, Dalton? Me explica melhor esse negócio aí da autoestima. É o seguinte, eu vou te explicar para você. Primeiro, o que é autoestima? Autoestima é a forma como a gente desenha a si próprio, né? Como nós nos definimos, né? A autoestima é de que forma nós nos definimos? Quem sou eu, afinal de contas? E mais do que isso, o que eu sou capaz de fazer, né? Para que eu estou preparado? Né? O que eu consigo realmente fazer? Então, essa visão que a gente tem da gente mesmo é aquilo que a gente chama de autoestima. O que eu sou capaz de fazer? Se eu entendo que eu sou capaz de fazer um monte de coisas, a minha autoestima é alta. E ela pode ser alta para determinadas atividades. Se eu entendo que eu não sou capaz, a minha autoestima é baixa. Significa que realmente eu não sou capaz?
Não, significa que isso é o que você acredita sobre você. Eu já falei aqui em outros episódios que o cérebro humano é capaz de aprender qualquer coisa. Mas é claro que determinadas atividades, para que você fique muito bom naquilo, requer alguns anos de prática, né? Tem aquela teoria das famosas 10.000 horas de prática para você ser realmente bom em alguma coisa. Tem algumas coisas que você não precisa de 10.000 horas para ficar bom. Mas é claro que se você aprender a fazer aquilo, repetir aquilo várias vezes, você é capaz de aprender qualquer coisa, desde que você acredite que isso é possível. Porque se você não acreditar que isso é possível, é capaz de você repetir aquilo por 10.000 horas e ainda assim você não vai se tornar bom naquilo, porque aquilo que você acredita define aquilo que você é e define principalmente aonde você pode chegar. Por isso, a importância da autoestima. Eu assisti há uma semana, 2 semanas atrás, um filme na HBO chamado King Richard, que fala sobre a história ali da família da Venus e da Serena Williams, né, jogadoras de tênis lá, campeãs mundiais, aí, as americanas, essas irmãs. E conta a história de como o pai trabalhou com elas desde que elas eram crianças, né? Na verdade, ele escreveu um plano de 40 páginas antes mesmo delas nascerem, onde ele definia o como elas chegariam se tornar ao estrelato ali no tênis. É muito bacana esse filme. E um dos aspectos mais importantes é exatamente o trabalho que ele faz em relação à autoestima das meninas, porque ele sabia que isso era fundamental. Veja, o tênis é um esporte de elite, né, de pessoas brancas, né, nos Estados Unidos e em todas as outras partes do mundo, né. Não é, as meninas eram negras, eram pobres. Então, para que elas entendessem que elas poderiam disputar de igual para igual com qualquer menina branca da elite americana, mesmo sendo negra e pobre, ele teve que trabalhar, ele sabia que ele precisaria trabalhar a autoestima. Elas precisavam acreditar que aquilo era possível, elas precisavam, para se tornar muito boas, elas precisavam acreditar que era possível que elas pudessem se tornar realmente ícones mundiais, o que acabou acontecendo e, obviamente, não foi à toa. Então, tem uma parte do filme que as meninas já começam a disputar ali alguns campeonatos juvenis e a se destacar, e o repórter pergunta se ela acredita que pode vencer, pode se tornar, pode enfrentar as melhores do mundo, e ela fala, posso sim, posso vencer, posso enfrentar as melhores do mundo, não tem problema nenhum, totalmente, a autoestima lá em cima, porque sabia que podia. Ela realmente acreditava que podia se tornar aquilo que de fato, e não por coincidência, elas vieram a se tornar. Então, é fundamental para que a pessoa desenvolva a autonomia, que ela acredite que ela pode. Porque não adianta, se a pessoa não acredita que pode, você vai dar autonomia para ela, vai lá e faz do jeito que você achar que é melhor. E ela não vai fazer, porque na cabeça dela está rodando um filmezinho dizendo, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. Então, mesmo que ela tenha todas as competências, todo o conhecimento necessário para realizar, no final, ela não vai realizar, porque ela não acredita que ela pode realizar. Então, se você duvida de você mesmo, você jamais será capaz de fazer aquilo. Então, a pessoa vai fugir da responsabilidade, ela não vai querer. Sabe aquela pessoa que você dá olha, vai ser, agora é contigo, você vai resolver, e a pessoa não quer resolver aquilo, ela vai fugir, vai ficar com dor de barriga, é capaz de ficar doente, só para não ter que assumir aquela responsabilidade. Esse tipo de pessoa, ela com autoestima muito baixa, vai preferir ficar escondida, vai preferir não chamar atenção, porque acredita que não pode, e aí se você acredita que não pode, você tem medo de aparecer, então ela vai preferir a dependência ao invés da autonomia. Vai preferir que alguém diga para ela o que fazer, tintim por tintim, passo a passo, porque ela acredita, afinal de contas, que ela não dá conta. Então é importante que antes de trabalhar, que você trabalhe juntamente com a autonomia, eu trabalho com a autoestima. As pessoas têm que acreditar em si mesmas. Ah, Dalton, como é que eu faço isso no dia a dia? Tem várias formas de você fazer isso no dia a dia, mas a
primeira coisa de tudo. Você precisa perceber que a pessoa tem um problema com autoestima para você trabalhar. E se você não tem habilidade, capacidade, de novo, para fazer isso, procura alguém que possa te ajudar a trabalhar isso na sua equipe. Muito bem, além da autoestima, a gente tem um aspecto também igualmente importante, que é o da autoconfiança. A autoconfiança é você saber fazer, né? Aí você ter as competências, as habilidades, estar preparado para fazer. Obviamente que isso é fundamental, né? Se você quer dar autonomia para a pessoa, ela tem que não só acreditar em si mesma, como ela tem que ser capaz de realizar aquilo. Ela tem que ter a habilidade e a competência para fazer aquilo. Ela tem que saber como fazer, né? Mas para isso ela precisa compreender aquilo que está pedindo. O que você faz então para trabalhar, para ajudar a pessoa a desenvolver essa autoconfiança? Primeiro, a pessoa precisa compreender o que é. O que é preciso ser feito, ser criado, ser desenvolvido. Segundo ponto, para aquela pessoa adquirir autoconfiança, ela tem que ter o ferramental necessário. Ela tem que ter equipamentos, ferramentas, métodos que suportem aquela tarefa, a execução daquela tarefa, né? E ela precisa, obviamente, ter competências, algumas técnicas, outras comportamentais necessárias, inerentes à execução daquela atividade. Às vezes, você precisa ter ainda motivação para aquilo, né? Lembra, motivação é fundamental. Você pode ter todas as competências, mas se você não tiver motivação, você não vai realizar aquilo, né? Então, igual uma vez eu comprei um guarda-roupa pela internet, e esse guarda-roupa, obviamente, veio desmontado, né? Eu não queria gastar muito dinheiro, porque a gente já ia se mudar para um outro imóvel que já tinha um guarda-roupa, então era um guarda-roupa provisório, para durar, 6 meses. Eu comprei o mais barato de todos. Na internet veio todo desmontado. Aí eu falei, beleza, né? Vou parar aqui. Chegou e tal, recebi, deixei lá no canto da casa. Aí eu falei, vou montar no final de semana. Quando chegou no sábado, eu fui abrir a caixa, né? Falei, beleza, vou montar no sábado, né? Afinal de contas, sou engenheiro, né? Engenheiro mecânico. Já montei várias coisas na vida. Não vai ser mais um guarda-roupa, menos um guarda-roupa, vai ser moleza. Quando eu abri a caixa, eu vi a quantidade de peças que tinha, de todos os tamanhos, pequenas, de todo tamanho. E não tinha nenhum manual, nada, nenhum manual. O meu perfil comportamental do lobo adora um manualzinho, né? Adora que esteja um processo, um procedimento bem definido. Não tinha. Quando eu olhei aquelas peças, eu falei, rapaz, se eu ficar aqui o sábado inteiro, provavelmente eu vou montar esse armário. Mas eu não quero ficar o sábado inteiro para montar esse armário. Então, o que eu fiz? Eu decidi contratar alguém que tinha mais competência naquilo do que eu. Apesar de eu ter autoconfiança, de eu saber que eu poderia fazer, eu escolhi não fazer, porque aquela atividade não ia me trazer a recompensa que eu queria, a satisfação que eu queria. Definitivamente, eu queria ver o armário montado, mas eu não queria perder todo o meu final de semana naquela atividade. Eu contratei alguém que tinha mais competência do que eu para fazer. E, de fato, a pessoa montou aquilo em, menos de 1 hora, talvez. E eu paguei R$50 para fazer isso, fiquei feliz da vida. Muito bem, autoconfiança, então. É você ser capaz de fazer, você ter o ferramental para fazer. Você está preparado para fazer. Não adianta você querer dar autonomia para uma pessoa que não está preparada para fazer aquela tarefa. Muito bem, entendido essas questões do perfil comportamental, da autoestima e da autoconfiança, vamos ao que interessa, né? Afinal de contas, é para isso que você está ouvindo esse podcast. E o que é, então, o passo a passo? Porque aqui no DaltonCast você sabe que eu sou uma pessoa de método, de processo e que gosta de ensinar como você pode fazer na prática aquilo que a gente conversa aqui. Então, vamos lá. Etapas para o desenvolvimento da autonomia da sua equipe. Primeiro de tudo, então, você tem que entender que você precisa colocar as pessoas certas no lugar certo. Não adianta, lembra, você querer desenvolver autonomia, a pessoa vai ter dificuldade, porque afinal de contas aquela tarefa não bate com o perfil comportamental dela, ela não é aquilo que ela gosta de fazer, não é aquilo que ela é melhor aproveitada, então você tem que ter as pessoas certas no lugar certo. É o que eu sempre digo em qualquer equipe. A primeira coisa que você tem que fazer é entender se você tem as pessoas certas no lugar certo. Se você não tiver, você troca as pecinhas de lugar, traz pecinhas novas, ou substitui, né,
Ou seja, você precisa ter as pessoas certas. Segundo ponto muito importante para que as pessoas comecem a desenvolver essa autonomia é que elas precisam entender claramente quais são os objetivos, né? Qual é o propósito de fazer aquilo, por que elas têm que fazer aquilo, qual é o objetivo e por que aquilo é importante. Por que elas estão fazendo aquilo? Isso é fundamental para a pessoa poder saber onde é que ela precisa chegar, né? Então, quando você dá autonomia, é como se você desse assim, um ponto de chegada e a pessoa tivesse liberdade para escolher qual caminho fazer, qual meio de transporte vai utilizar. Então, é como se você dissesse, olha, você está no Rio de Janeiro, você tem que chegar a São Paulo. E como você vai fazer? E você tem que chegar em São Paulo em 5 dias. Como você vai fazer isso? É problema seu. Se você vai ficar sentado aqui e vai pegar um ônibus no 5º dia e vai chegar, ou vai ficar sentado aqui e você tem um carro, você vai utilizar esse carro para chegar, ou você vai chegar até os últimos 30 minutos, vai pegar um avião, ou você vai começar a andar agora para você ir caminhando até São Paulo, isso é problema seu. Isso é dar autonomia para a pessoa, mas ela tem que entender aonde ela tem que chegar, quando ela tem que chegar, ela tem que entender claramente quais são os objetivos. Então você tem que definir isso claramente. E o maior erro de muitos líderes é não definir claramente qual é o objetivo, né? Então, se as pessoas estão fazendo aquele trabalho, só aquela atividade dela, que é parte de um processo maior, mas ela não entende onde é que é o objetivo, ela não tem clareza de por que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo, dificilmente ela vai desenvolver autonomia. Ela vai ficar presa naquela atividade e vai fazer sempre daquele jeito. Afinal de contas, ela não sabe, ela não entendeu ainda o contexto maior. Então é importante que ela tenha clareza sobre o propósito, sobre o porquê que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Uma outra questão que você vai precisar trabalhar é aumentar a autoestima, entender se você precisa aumentar a autoestima daquela pessoa. Às vezes a pessoa não acredita nela mesma, e às vezes você tem que fazer esse papel de ser um indutor da crença daquela pessoa, para que ela acredite que ela pode fazer aquilo, que ela é capaz de fazer aquilo. Existem várias formas de fazer isso, uma delas é mostrar para a pessoa que ela já fez coisas mais difíceis do que aquilo, ou que ela já desenvolveu, ou que ela já tem competência, coisas que às vezes ela mesma ignora. E quando você mostra para ela aquilo que ela já construiu, ela, nossa, realmente, já fiz isso tudo? Ah, então eu posso fazer também isso, certamente. Então você trabalhar ali a autoestima se necessário. Terceiro ponto, quarto ponto já, né? Colocar as pessoas no lugar certo, definir os objetivos, trabalhar individualmente a autoestima. Quarto ponto, facilitar ali o desenvolvimento das competências que são necessárias, né? Então você dá o ferramental, dá a competência, você mesmo ensina como ela vai fazer, de que jeito ela pode fazer, quais são as alternativas que ela tem, ou você facilita para que ela mesma desenvolva isso, corra atrás dessas competências. De novo, algumas pessoas elas só precisam que você facilite. Para outras pessoas é mais fácil você entregar logo a resposta. Olha, dá para fazer assim desse jeito ou desse jeito. Você pode escolher. Pode fazer um jeito diferente? Pode. Mas eu já estou te dando 3 alternativas aqui. Então, você precisa fazer isso, né? Fornecer os meios para aquela pessoa desenvolver as competências que são necessárias naquela atividade. A outra questão é exatamente esse, né? Mesmo que você ensine como fazer, deixa claro o tempo todo que ela pode fazer melhor, que ela pode fazer diferente. Estimule a que essa pessoa seja criativa, porque criatividade tem tudo a ver com autonomia. A pessoa pode desenvolver uma forma nova, um método novo, um jeito que para ela é mais fácil, que ela enxerga melhor. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com um dos meus times essa semana, estimulando com que as pessoas desenvolvessem uma forma de ter um controle sobre as operações que estavam acontecendo naquele dia. Então, a gente conversou, eu conversei com o líder daquela equipe, eu não lidero diretamente aquela equipe, mas eu disse qual era o objetivo e qual era o propósito. Ele entendeu e ele começou a desenvolver um método, né? Esse líder ele entendeu o objetivo, o propósito, e ele, junto com a equipe dele, começaram a desenvolver ali um método para fazer aquilo acontecer. Vamos fazer isso num quadro. E aí correram atrás do quadro, colocaram o quadro na parede, mas agora como é que a gente vai colocar as informações para que seja possível gerenciar?
E aí foi nesse momento que eu fui chamado, né? Aí o que você acha da gente fazer assim? E aí é inverso, né? Eu inverti a pergunta. Eu falei assim, não, como vocês acham que vocês vão fazer melhor? Como é que vocês acham que vocês entendem melhor? E aí, quando você dá essa liberdade, quando você faz a pergunta ao invés de dar a resposta, você estimula que as pessoas criem e você fortalece a autoestima daquelas pessoas. Então, nosso diretor, ele disse que a gente pode fazer do jeito que a gente quiser, ou seja, ele acredita que a gente é capaz. E é exatamente isso. Eu acredito que eles são capazes. E eles desenvolveram. E aí, depois que já estava lá praticamente pronto, eu dei uma opinião aqui, outra acolá. E o que vocês acham se a gente botasse aqui, ficaria mais fácil e tal? A gente botasse mais essa informação? E eles trabalharam e desenvolveram aquilo e ficou muito bacana, né? E era nítido que no final eles se orgulharam da construção daquele processo, daquele quadro, da forma como. E aí eu pude complementar esse trabalho fazendo as análises que estavam lá, ajudando eles a perceberem como eles poderiam transformar aquilo em processos de tomada de decisão no dia a dia. Aí eu entrei com o meu expertise, com o meu conhecimento, que ali naquele momento eu acreditei, eu percebi que eu poderia contribuir, né? E sem comprometer a autonomia que eles tinham, só transmitindo, de novo, transmitindo um pouco do meu conhecimento, da minha experiência para eles, para que eles pudessem, do jeito deles, da forma deles, trabalhar aquilo no dia a dia. Então, é muito legal você estimular com perguntas, né? Muitas pessoas têm, principalmente quando você tem muita experiência, quando você é o dono da empresa ou tem muita experiência naquele tema, naquele assunto, as pessoas vão pedir conselhos para você. Como é que você acha que a gente deve fazer? E, de novo, se você quer desenvolver autonomia, você tem que voltar à pergunta. Como é que você acredita que você pode fazer? E aí você vai ali ajudando a pessoa a construir aquele processo. Nesse processo, né? Foi um processo 500 milhões de vezes, mas é um processo mesmo, né? Você estabelece limites, parâmetros ali. O que você pode fazer é definir ali parâmetro. Olha, se você for para lá não vai ficar muito legal. É melhor você ficar aqui dentro desse conjunto aqui, né? De acordo com a cultura até da organização, né? Olha, a gente dá para fazer desse jeito, dá, mas desse jeito aqui você vai sair um pouquinho dessa regra aqui que pra gente é importante. Então é melhor você ficar aqui dentro desse parâmetro. Então, se você precisar de determinadas atividades, você define limites ali, né? Até para você balizar aquilo que está sendo feito. Coisa importante nesse processo também é você reconhecer individual e coletivamente os avanços no dia a dia. Lembra? Se você quer desenvolver a autonomia das pessoas, você tem que ali reconhecer todo dia aquilo que estão fazendo, que estão fazendo certo, né? As pessoas, eu vou dizer, boa parte das pessoas, não vou dizer todas, precisa desse feedback positivo ali no dia a dia, para entender que estão indo no caminho certo. Muitas das pessoas se motivam exatamente quando estão vendo que estão indo na direção certa. Eu não sabia fazer, mas eu comecei a caminhar. E eu estou indo na direção certa. Tem alguém dizendo que está certo, está dando certo. É nesse caminho mesmo. As pessoas vão se motivando cada vez mais. É como se você... e às vezes a gente esquece de fazer isso, né? Acha que não precisa, mas... é melhor pecar por excesso, porque você nunca sabe, né, o que está na cabeça de cada membro da sua equipe. Mas numa equipe de 8, 10 pessoas, algumas ali precisam desse incentivo, outras talvez não precisem tanto. Como você não sabe, e você faz, né? Quando você não sabe, peca pelo excesso, nunca pela falta. Então reconhece ali os avanços no dia a dia. Igualmente importante é você dar feedback quando as coisas não estão indo num caminho muito certo, né? Feedback de desenvolvimento, de melhoria, né? Feedback da forma correta, um feedback de qualidade. Procura aí no podcast, aqui tem como dar feedback, já falei algumas vezes sobre isso, falo nos meus treinamentos, falo nas minhas mentorias. O processo de feedback é uma das principais ferramentas de desenvolvimento da sua equipe, se você souber usar. Se você não souber usar, você vai destruir a moral da sua equipe com essa ferramenta. Então é aquela ferramenta. Se você souber usar, você vai desenvolver o seu time, vai criar condições para que ele cresça e se desenvolva. Se você não souber usar, você vai matar o seu time. E aí você ainda vai acreditar que a culpa não é sua, que a culpa é daquele time lá que não era bom. Bom, então
procura aqui, agora não lembro de cabeça, acho que eu já falei, tem mais de um. Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para mim, pode mandar uma mensagem para contato@daltonribeiro.com.br, pode mandar um direct no meu Instagram, pode mandar uma mensagem lá no YouTube, fazer um comentário, uma pergunta, que com certeza vai ter aqui uma resposta aqui dentro do Daltoncast aqui, falando sobre feedback. Muito bem. Além de fornecer feedback constante, feedback de qualidade, você precisa tornar isso um hábito. Você precisa fazer tudo isso e transformar, incorporar essas ações no seu estilo de liderança. Seja ele qual for, também já falamos aqui sobre estilos de liderança. Para desenvolver a autonomia da sua equipe, você precisa incorporar essas práticas, essas ações de desenvolvimento de autonomia no seu estilo, para que isso seja uma coisa natural. E tudo que é novo, no começo não é natural. No começo você vai pegar isso que eu falei, você vai escrever esse passo a passo aqui, tudo que você precisa trabalhar, as coisas importantes, e você vai ler lá e repetir aquilo junto com a sua equipe. E você vai fazer isso, e vai fazer isso, e vai fazer isso várias vezes, até que isso se torne algo que é natural. Assim como é natural para mim, pode se tornar natural para você, desde que você compreenda o porquê que aquilo é importante, compreenda que isso é bom para você, para sua equipe, para sua empresa, e você coloque isso no seu dia a dia. Quando é que eu sei, Dalton, que esse negócio funcionou, né? Quando a sua empresa tiver equipes autônomas, quando a sua equipe tiver autonomia para resolver os problemas do dia a dia, quando você não precisar mais se envolver diretamente no operacional da sua empresa, quando você não precisar se preocupar com a rotina de dia a dia, quando a sua equipe for capaz, inclusive, de resolver problemas sozinhas, de pegar crises e lidar com essas crises que acontecem todos os dias, de mais diferentes tamanhos, significa que você conseguiu desenvolver a autonomia do seu time. Você vai saber que você fez um bom trabalho. Enquanto isso ainda não acontecer, significa que você precisa continuar trabalhando no desenvolvimento da autonomia do seu time. É assim que você vai saber que você chegou aonde você queria. E aí, quando você tiver liberdade para tirar férias, se você tiver liberdade para participar de um congresso, para viajar a trabalho, sabendo que a sua equipe está preparada para resolver qualquer situação. É sempre uma satisfação muito grande para mim quando eu posso viajar lá 15, 20 dias, que é o máximo que eu normalmente tiro de férias, sabendo que a equipe está totalmente preparada para tocar o dia a dia. Até porque, dependendo da posição que você tem na empresa, você tem aspectos estratégicos para pensar, você tem que pensar mais na frente, você tem que pensar com um escopo muito mais estratégico e não precisa, obviamente, ficar se envolvendo ali no dia a dia. Mas para isso, a sua equipe tem que ter autonomia, tem que ser capaz de dar conta do recado. Se você ficou com alguma dúvida, se você gostaria de conversar mais sobre isso, como você pode desenvolver seu time, como você pode desenvolver os seus líderes, afinal de contas, cada líder deveria fazer isso com o seu time, cada líder deveria saber como desenvolver a autonomia da sua própria equipe. Então, se você quer falar sobre isso, quer saber como é que eu posso te ajudar aí na sua empresa, no seu negócio, a desenvolver seus líderes, a desenvolver aspectos de liderança, a tornar a sua equipe mais autônoma, entre em contato comigo enviando um e-mail para contato@daltonribeiro.com.br, através do Instagram no perfil daltonribeiro.oficial ou lá no LinkedIn, pode digitar linkedin.com/in/Dalton Ribeiro, você também vai me encontrar. Esse podcast está disponível no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, na sua plataforma de podcast preferida, e também está disponível no YouTube. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e seja bem-vindo à terceira temporada do Daltoncast, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Até o próximo episódio.